e 3. Enquanto você acha o livro, agradecendo a Deus por essa oportunidade, por sua contada, pastor Francisco, ao qual acompanho já por um tempo, no Instagram, um amigo pastor, companheiro que Deus nos apresentou, depois eu explique. Deus abençoe nosso nobre cantor também, meu irmão, pastor. Deus abençoe minha esposa, minha filha, e só a metade da tribo, né? A outra metade eu deixei lá na catedral, senão meu pastor, aleluia. Se eu trouxesse toda a tribo, o meu também não cabia. Olha, é a minha mãe, eu tenho 5 gerações. Eu tenho minha maninha, tenho a minha irmã, minha sobrinha, minha filha Mariana, Manuela, Isabela, parei. Não. E aí se eu for esticar aqui tem mais, mas deixa, tá bom, senhor. Então deixei a metade na tribo e vim só com essa aqui. Que já foi sucedendo, tá bom. O texto sagrado diz assim: e passando Jesus, viu uns homens cegos de nascença. E os seus discípulos perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Podeis aceitar em nome de Jesus. Meus irmãos, aproveitando, como nós estamos falando do livro de João, estudou aula ali também de escola dominical, e nós estamos falando sobre o verbo, foi a lição de hoje, sobre o Filho, o verbo, né, de Deus, a qual foi nos dados, o Filho de Deus, o Deus Filho, e assim vai. E o prólogo que foi hoje nós estamos estudando, vai apontar João como ele diferencia dos outros evangelhos, não apontando os outros nossos milagres, mostra isso, aquilo, mas João vai direto ao ponto, como diz o pastor, foi direto ao ponto. Ele fez uma conexão do texto dele como o verbo, falando do verbo, mas o verbo encarnado, mas fazendo a conexão do texto com o contexto histórico, trazendo o princípio de todas as coisas e conectando o princípio com o fato ocorrido naquele momento da pessoa de Jesus. Ele vai narrar sobre isso e apresentar o Cristo, mas não só e hoje eu fiz questão da aula, não falando só no verbo, na falácia, só na fala, mas apontando e mostrando quem de fato ele é. E aí eu mostrei um pouco os 30 primeiros livros da Bíblia, porque toda a Bíblia tem que apontar o Cristo, tudo que é falado na Bíblia tem que falar sobre ele, e no caso de Jesus, mas o Cristo ressurreto. Então João ele vai ao ponto de dizer quem ele é do princípio, que é antes, que é pré-existência, ou antes de todas as coisas. Ele é, como também disse, que até nós, ele nos viu. Como que ele nos viu antes da fundação do mundo? Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Como que é isso, né? E para nós, diz que Deus criou do nada. Deus criou do nada para nós, que para ele já tinha tudo. Para nós não tinha nada, mas para ele já tinha tudo, porque ele era a existência de tudo. Então para nós, eu não vejo, eu deixei barato, do nada nosso, da nossa concepção. Na concepção dele já existia tudo, e tanto é que no capítulo de Efésios, capítulo 1, versículo 4, ele vai dizer que ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Para Jeremias ele vai dizer ainda mais: Jeremias, antes que você nascesse no ventre, eu já te conheci. Como que ele conheceu ele antes de nascer? Antes da concepção, e nem antes da concepção, porque antes de qualquer contato, ele falou, antes da concepção da tua mãe, antes de a sua mãe pensar em você, eu te conheci. E mais ainda, eu te separei. E mais ainda, eu já te enviei essa cena e já te coloquei no momento. Eu te vi, eu te conheci, eu te separei, eu te enviei. Pronto, aí. Como que é isso? Como que faz isso? Antes de qualquer coisa, pastor, ele conheceu, ele separou e já enviou. Meu Deus do céu, como que você conhece algo que você não tem contato? Como é que você separa algo que você não é existente? E como que você envia algo que nem ainda surgiu? Meu Deus, só ele pode fazer isso, mas ele fez comigo com você. Antes de você nascer eu já te conheci, antes de você nascer eu já te separei, antes de você nascer eu já te enviei para cumprir o propósito para a glória do meu nome. Quem faz isso é só Deus faz isso. Só ele, aí é o que é mistério. Eu gostei disso, é mistério. Gosto disso.
Gosto muito. É um mistério. É mistério, irmão. É mistério que Deus pega alguém e ele vai pegar alguém que não é e faz ser. Como que pode fazer isso? Ele vai, eu pego quem não é e faço ser. Eu pego quem não tem força, faço ter força. Eu pego o fraco e torno forte. Eu pego falta de entendido e dou entendimento. Eu pego quem não é rei, não é linhagem de rei, e faço sentado no lugar de rei. Eu pego alguém que era caído, levanto e coloco sentado ao meio do príncipe. Eu pego quem eu quiser, levanto da hora que eu quiser, faço o que eu quero, porque a obra é minha, o projeto é meu. Eu faço do jeito que eu quiser, porque eu sou o Senhor. Pronto. Isso para mim é maravilhoso aos meus olhos. Porque Deus olhar para mim, para você, até falei aí, voltando ao que eu estava dizendo sobre o prólogo aí, e falando da apresentação dos livros que eu estava dizendo, e aí tem um livro que diz que, lá principalmente de Ruth, que vai pegar, ou não sei se é Ruth, que estava, um dos textos vai dizer que ele vai escolher juízes. Quando começa os juízes, ele vai pegar homens infiéis. Mas como ele é fiel, ele pega o infiel, torna fiel porque ele é fiel. Não, você entendeu? Ele é infiel. Nós somos infiéis, usando o texto lá. E ele, como é fiel, pega os infiéis, torna ele fiel para que seja fiel para cumprir o propósito dele. Deus poderoso, aleluia! Porque só o fiel para aperfeiçoar o infiel. Só o perfeito para aperfeiçoar o imperfeito. Aí ele pegou eu e você imperfeito para tornar perfeito, para se manifestar com a glória dele, que é a perfeição pura. Só ele pode fazer isso. Só ele, nós não podemos. Por isso que nós não podemos fazer nada, mas ele pode. Eu não posso mudar alguém, mas ele pode. Eu não posso restaurar alguém, mas ele pode. Eu não posso libertar alguém, mas ele pode. Eu não posso fazer algumas coisas, mas ele pode. Graças a Deus, eu creio. Ele pode fazer isso. Ele pode. Aleluia. E dando a adesão a isso, e olhando bem nesses textos, Jesus no capítulo de João, ele vai aparecer como isso, ele sempre está aparecendo, ele sempre ia para um lugar. No capítulo 4 ele vai passar em um lugar. Ele passa em um lugar, vou passar por aqui. Hoje eu senti que passar por aqui. E o interessante é que ele passa lá em Samaria, ele vai fazer o seguinte: tem 12 discípulos, pelo menos 12 discípulos. Há 12 discípulos, pastor, eu tinha uma comitiva mais de 40, porque as mulheres sempre é a maioria, então tinha 3 de mulher. Então tinha pelo menos 40 pessoas. Mas vamos lá, vamos ficar só com os discípulos, que é muita gente. Os 12 discípulos estão lá e ele fala assim: faz o seguinte, vocês, vai todo mundo comprar pão. Meu irmão, precisa todo mundo comprar pão naquele momento. Nós estamos aqui reunidos, enquanto está acontecendo tudo, o hospital, o mundo reunido. E aí tem dois irmãos, vamos comprar pão para todo mundo. Vamos, não precisa de todo mundo, não, mas 2 irmãos, só 2, máximo 3. Máximo, mas mandou todo mundo comprar pão. Por quê? Porque quando Jesus quer tratar comigo com você, glória a Deus, aleluia. Pastor, eu não estou entendendo. Você não entendeu que você está sozinho? É porque eu vi um monte de processo. Processo. Aí você não entende, meu Deus. E o pior ainda, o pior de tudo é o seguinte: é quando você está com muita gente perto, ao mesmo tempo que você se sente sozinho. E aí ele fala, mas você não está entendendo? É porque eu dispenso todo mundo, eu dispenso tudo aí, só para ter um diálogo com vocês. Jesus passa em Samaria e fala, manda todo mundo comprar pão, vai comprar pão, vai fazer alguma coisa, dá licença, porque vai vir alguém aqui, eu tenho hora marcada, eu tenho um dia marcado para ter um encontro com alguém aqui, e nesse encontro eu vou falar coisa que só ela e eu sabem, só ela sabe e eu sei, eu vou tratar algumas coisas, então eu tenho que mandar passar, eu vou passar lá, mas eu vou ter um particular com essa pessoa. Aí Jesus chega lá e começa a trocar umas conversas, diálogo, e o diálogo foi tão profundo que a mulher começa aqui, mas ela fala tudo isso, depois ela fala sobre, primeiro ela começa, você não pode, mais ou menos a gente, quando a gente está meio, aleluia, glória a Deus, quando a gente está muito assim, sabe, muito bravinho, muito chateado, e alguém chega e faz uma pergunta, o que você está puxando assunto comigo? É mais ou menos assim, estou transliterando do dia de hoje, né? Quando Jesus chegar, mas você, por que você está falando comigo? Você não pode falar comigo, você não é judeu, eu sou samaritano, por que você não está se metendo comigo, quer conversar comigo? Você não sabe que não pode conversar com você? Se você soubesse quem te pede água,
Você que pediria. Se soubesse que tá. Então nós temos que tomar cuidado, que às vezes Jesus está falando conosco e a gente está brigando com Jesus. Às vezes a gente está brigando com quem está querendo resolver o nosso problema. Eu vi aquele questionamento, a gente questiona demais sempre que Jesus quer tratar alguma coisa. Aí nós começamos a questionar, mas é um judeu. Aí depois ela vai falar sobre o monte, depois vai falar sobre. E o alvo não era o monte, o alvo não era o judaísmo, não era a religião, o alvo não era nada. O alvo era a mudança e a restauração que Jesus queria fazer na vida dela. O que quer dizer isso? Às vezes nós não deixamos Deus trabalhar na nossa vida. Porque a gente está cheio de tanta coisa. Estou cheio de cultura. Primeiro ela vai falar da cultura. A cultura, o impedimento da cultura. Depois ela vai falar do impedimento da religião. Depois ela vai falar do impedimento. Aí Jesus, parte. Deixa a cultura, deixa a religião, deixa isso. Eu quero tratar com você, mãe. Eu quero tratar com você. Eu paro de coisa. Tira esses achismos, tira essas mágoas, tira essa tristeza, tira tudo isso aí. Tira fora e deixa eu trabalhar na família. O negócio assim é outra coisa, mas aí a cultura, a religião, aleluia. Oh, Deus. Aleluia. Deus do céu, aleluia. E os textos vai continuar. No capítulo 8, Jesus agora vai ter. Tem outra situação, mas eu vou passando. Jesus vai passar em outro lugar. E aí quando Jesus está passando, o pessoal, de novo, lembra Jesus está o quê? Jesus está o quê? Está passando. Só você não fugir um foco, tá? Está passando. Ele só estava passando, não estava passando. Você vai num lugar, você tem que passar, não tem jeito. Ele estava passando em Samaria, mas é bom passar em Samaria, para em Samaria. Mas aqui eu quero parar porque eu quero que não pode falar. Outro ele está passando aí, se junta alguns e fala, capítulo 8. Jesus, tem uma mulher aqui que nós pegamos ela, é adultério. Tá bom, e aí? Perdoe. E o Kiko? O que tem a ver com isso? Mas eles queriam pegar Jesus. Jesus está passando, mas o pessoal está de olho para pegar Jesus. O foco é a mulher ou Jesus? É bem? Glória a Deus. Jesus está bom, Jesus para, fica ali observando que está aqui a mulher. É engraçado, só está a mulher, né? Tá bom. Na lei de Moisés diz que tem que matar. E tem gente que gosta de matar gente, né? Tem gente que só carrega pedra. Diga comigo, hoje é tratamento, irmão. Diga, olha, hoje é tratamento. Deus, Eu estou sentindo que eu estou querendo tratar com Estou sentindo que Deus está querendo tratar. Eu ia para um lado, mas estava me levando para outro, então eu estou trabalhando. Primeira mulher lá, por causa que era da, né? Agora a outra mulher aqui, Deus está querendo, tem que matar. Ele está com pedra na mão, né, mano? A lei de Moisés diz isso, Jesus só. Porque a melhor resposta que nós damos para muitas situações, primeiro é silêncio. Por quê? Porque não se responde nada sem antes parar para pensar. O fator pensamento passa por 5 fases. Uma resposta passa por 5 fases. A primeira é escutar. Que você escuta com o ouvido. Ouvido mesmo. Ouvir é com a mente. Por isso você não pode dar a resposta apressada. Quando alguém fizer a pergunta, fala, Jesus, a lei de Moisés, você está quieto, ele está só ouvindo. Está escutando primeiro, escutando com o ouvido. Ouvido, eu estou falando do corpo aqui, do organismo. Mas ouvir é com a mente. Depende da mente que está ouvindo, não vai ouvir. Então, escutar, ouvir. Depois de ouvir, discernir. Depois de discernir, entender. Depois de entender, que você dá a resposta. Jesus está escutando, ouvindo, está trabalhando, discernindo, entendendo, para depois dar a resposta. Mas fala a verdade, que a gente tem resposta, né? Fala pro seu, vai devagar, deixa Jesus trabalhar. Mas tô achando que Deus está querendo tratar. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá? Escutar, ouvir com a mente, discernir, entender e por último a resposta. Isso é uma fonoaudióloga diz sobre isso. Eu já falo uma coisa que a gente faz. E dentro disso, Jesus vai dar a resposta. Qual é a resposta de Jesus? Vamos lá, falando, tem que matar ele.
está escrevendo lá na areia. Daqui a pouco ele diz: simples, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Glória a Deus. Aí diz o texto, que do menor ao maior foram soltando as pedras ali, ó. Depois ele vai dar uma resposta para a mulher. Mulher, onde estão os seus acusadores? Aleluia. Glória a Deus. E só para dizer, Jesus só estava passando. Jesus só estava passando. Mas onde Jesus passa é para salvar. Glória a Deus. Onde Jesus passa para restaurar. Onde Jesus passa é para perdoar. Onde Jesus passa é para curar. Onde Jesus passa. Ele não passa por passar. Ele não está passando aqui falando comigo, você por falar. Ele não joga a palavra ao vento. Se ele está falando é porque tem propósito. Se ele está ensinando é porque tem propósito. Se ele está falando, presta atenção no que ele está te falando. Capítulo 9, Jesus de novo. Jesus estava. Vamos lá, Jesus estava. Rapaz, Jesus passava nos lugares. E ele está passando de novo. De novo ele está passando. Quando ele está passando. Agora quem vai fazer a pergunta não era a mulher que questionou Jesus. Agora não é os homens que querem matar a mulher. Agora quem vai fazer a pergunta é os discípulos. E os discípulos vão perguntar: mestre, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Posso fazer uma pergunta? Posso? Qual a pergunta? Fala, meu filho. Qual a pergunta? Quem pecou? Esse homem ou os pais dele? Os discípulos estão curiosos. Por quê? Porque a cultura, voltar à cultura. Tem que voltar para a cultura. É difícil, não, porque nós vemos pessoas vivendo só na cultura, só na religiosidade, só no quadrado. Sabe por que Jesus por que Jesus não está fazendo muito mais coisa? Porque nós ficamos preocupados com muita etiqueta. E tem hora que Jesus não quer saber de etiqueta, ele quer trabalhar, ele não quer saber se tem parede, se tem muro, ele quer derrubar muro, ele quer fazer uma coisa. Mas depende de nós. Mas nós colocamos muro, nós colocamos pedra, nós colocamos tudo e pedimos ele operar. Ele quer operar, mas nós colocamos pedra. Não, mas não pode. A irmã não pode. O irmão não pode cantar. Eu vou perdoar para o irmão, mas o irmão não pode cantar. Ele está com a perna machucada. Não, o outro não pode cantar porque ele não sabe cantar. O outro, aí nós começamos a colocar ele. E Jesus querendo. E agora é os discípulos, é quem era para ajudar, está questionando. Quem era para apoiar. Aleluia. Só para dizer que, para não esquecer, no capítulo 4, quando os discípulos voltaram de comprar o pão, aquela galera foi comprar o pão. Quando voltou, pararam e no pensamento, e Jesus está conversando com a mulher, já ia pedir o milagre. Ainda bem que Jesus já tinha batido o papo, já tinha feito a obra, a mulher vai, alcança uma cidade inteira, só por causa do diabo. Se fosse pelos discípulos, o milagre não tinha acontecido. É só uma pergunta, eu sei que não tem aqui, mas pergunta ao seu irmão: você vai deixar Jesus trabalhar? Nós vamos pedir ele trabalhar ou vamos deixar ele trabalhar? Nós vamos deixar ele trabalhar ou nós vamos pedir? Não, meu irmão chegou agora, aceitou Jesus ontem, já vai cantar. E graças a Deus que ele vai cantar para Jesus, senão nada. Se não cantar para Jesus, vai cantar para quem, missionário? Ele já quer pregar, ainda bem que ele quer pregar de Jesus, né? Porque se ele não pregar Jesus, ele vai pregar outra coisa. O que ele vai pregar? É outra coisa, não é Jesus. Mas não sabe falar. Moisés, você não sabe falar? Não sei não, eu não sei falar. Mas quem fez a boca do homem? Quem fez a língua?
Foi eu, Senhor? Então, para de graça e vai fazer minha obra. Para de graça, Moisés. Tem gente que Jesus tem que fazer assim. Quem faz uma mãe é: você quer parar de graça e vai fazer a obra? Quer parar de gracinha? Quer parar de denguinho? Quer parar de... Como diz minha esposa numa visão que ela teve: quer parar de mimimi e vai fazer a minha vontade? E só para dizer, sabe o que mais impede a obra de Deus na tua vida? É você mesmo, não é ninguém não, tá? Meu irmão, quando a gente quer, pode se levantar o que for, muitas vezes não é as pessoas. Não tem gente, aí eu vou falar da chave da minha área, eu não entendo, eu vou falar, eu falo, mas deixa eu correr. Mas tem gente que não precisa ninguém derrubar ele mesmo, sozinho se derruba, sozinho, chama autossabotagem. Por quê? Ninguém me quer, ninguém me gosta. Ai, céu, a vida que não quer de mim. Acontece tudo comigo. Só eu sofro na terra. Aí fala: para de graça. Para de mimimi. Aí eu poderia cantar aquele louvor: nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar as mãos, eu vou abençoar. Olha. Não chores. E o que mais? Levanta. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar. É só para quem recebe. Se quiser, recebe. Se não quiser, recebe. Mas aí você tem que fazer o quê? Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus te guardou ali e te trouxe aqui essa noite para glorificar. Jesus, quem pecou? Ele ou os pais? Não, a obra de Deus. Agora eu vou falar da missão. Eu só estava dando a introdução, agora eu vou falar da missão. Isso é missão. Missão não se olha o que é ou deixa de ser. Irmão, quando eu vou na missão, fica lá: esse aqui está machucado, eu não vou. Esse aqui, porque está assim, eu não vou pregar para esse não. Esse aqui eu prego, esse aqui eu prego. Bom, missão não é para escolher, missão é para pregar. Ide pregar, ide. É a ordem, Deus dá ordem. Ide, é para ir, vai. Pregai a toda criatura, ou seja, todas as pessoas. E pregar em todo mundo, a toda criatura, ou seja, todo mundo. Qualquer lugar que você estiver e tiver pessoa, é para pregar e pronto, acabou. Você não escolhe. Missão, você não escolhe a quem pregar. Se tem gente lá, tem que pregar. Deus mandou, tem que fazer. E não é pedido, é ordem. É ordem, não é pedido, é ordem. Tem hora que Deus pede. Pede para ver se a gente vai. Que tem gente que Deus pede. Já que você não vai, aí ele falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra. Sai da tua parentela. Está pedindo. Sai. Vai logo, rapaz. Vai para onde eu estou te mandando, rapaz. Tá lá. Sai, vai. Porque ele estava pedindo, não ouviu. Então vai logo, rapaz. Estou pedindo, você não está pedindo. Sai da tua parentela. Sai da casa do teu pai. Sai da tua terra. Sai da tua. Vai logo, rapaz. Tem hora que Deus pede, pastor. Tem hora que Deus manda. Por quê? Porque tem gente que não obedece. Quer ver onde dá? Evangelho de Romanos, capítulo 10, versículo 18. Nem todos obedecem ao Deus. Nem todos. Por quê, pastor Anderson? Porque tem gente que Deus pede. Tem gente que Deus manda. Por quê? Porque Deus já pediu várias vezes para você fazer e você não está fazendo. Aí sabe o que acontece? Que é o pior, pastor. Escute isso. Porque Deus já pediu. Aí a pessoa fala assim: por que eu estou passando tudo isso? É porque você não está fazendo o que eu te mandei.
Vou repetir. Por que eu estou passando tudo isso? Aí, não é o contexto que eu vou usar. Esse contexto Jesus só vai falar que quem pegou o Pai, não. Mas tem hora que Jesus está acontecendo alguma coisa porque você não está fazendo o que Deus te mandou. Que é pior. Deus te manda fazer algo, você não faz. Meu Deus, por que está apertando tanto? Porque Deus te mandou fazer algo que você não está fazendo. A pergunta é, você está fazendo o que Deus te mandou? Deus te mandou cantar, por que você está cantando? Deus te mandou orar, por que você não está orando? Deus te mandou limpar a igreja, por que você não está limpando? Deus te mandou cuidar do carro lá, por que você não está cuidando? Deus mandou... Aí cada um Deus sabe o que fala. Eu não posso dizer para você o que Deus disse para você. Você tem que saber o que Deus falou para você. Eu sei o que Deus falou para mim. E eu tenho que saber, o mínimo de nós é saber o que Deus pediu para nós. Se você não sabe, já é um problema também. Porque você não sabe nem o que vai fazer. E está no capítulo 8, ela perguntar a Jesus, mas e isso aqui não é eu sei de onde vim, para onde vou, e o que eu vim fazer, eu já sei. Tem gente que não sabe quem é, e eu tenho uma frase minha, na minha área, que diz assim: quem não sabe o que é, ou quem é, não sabe o que quer. E quem não sabe o que quer, não sabe nem onde pode chegar. Vou repetir aqui. Quem não sabe quem é, não sabe o que quer. E quem não sabe o que quer, não sabe onde pode chegar. Primeiramente, você precisa saber quem você é em Cristo, principalmente. E saber o que Ele quer de você. E aonde Ele quer. O que Deus quer de mim. Aonde quer e como Ele quer me usar. Só que tem gente que não sabe nem o que Deus quer dela. O que acontece é que passa mal. Está sofrendo por quê? Porque não está fazendo o que Deus mandou. Ou pelo menos buscar Deus, o que o Senhor quer de mim. É isso que o Senhor quer? Então é isso que eu vou fazer. E o que vai acontecer? Porque se é Deus que te mandou fazer algo, é Deus que vai suprir a sua necessidade. Se é Deus que te quer naquele lugar, é Deus que vai abrir a porta. Se é Deus que falou que quer você fazendo algo, é Deus que vai dar as condições para você fazer. Porque todos, quando Deus chama e separa para algo, é Deus que dá a condição, é Deus que dá a capacitação, é Deus que abre a porta, é Deus que faz a conexão, é Deus. Deus sempre diz uma coisa, pastor: se é dinheiro, Deus manda dinheiro. Se é pessoa, Deus prepara a pessoa. Se é coisa, Deus prepara a coisa. Para tudo que você vai fazer, dentro daquilo que Deus te pediu para fazer, Ele vai mandar o recurso necessário para você fazer. Eu creio, Jesus. Aleluia. É simples assim, você é. E missão é assim, eu não escolho o que eu vou fazer. Se Deus quer você cantando, minha filha, canta. Mas eu não sei cantar. Mas quem mandou você cantar? Foi a terra ou foi o céu? Se foi o céu, é Ele que vai se encarregar de dar vitória. Se Ele mandou você limpar, limpa, minha filha, limpa, mas limpa com graça, não limpa de qualquer. Porque sem graça não, limpa com graça. Não limpa no chinelo. Vai limpando, sai limpando. Vai limpando, sem dó, sem reserva. Que tem gente que vai fazer. Não, vai fazer com graça, meu filho, pelo amor de Deus. Não faz de qualquer jeito não, pelo amor de Deus. Porque quem te chamou, paga bem. Quem te falou que vai cuidar? Quando você cuida das coisas dele, Ele cuida da tua. Quando você faz para ele, Ele faz para você. E quando você serve a Ele, Ele serve você. O que você... E aí é tão tremendo. Porque quando nós fazemos para Deus, Deus faz além daquilo que eu não posso. Eu posso fazer até aqui. Aí aquilo que eu não posso, Deus vai lá. Você pode até aqui, mas como você não pode chegar até lá, já que você está fazendo para mim, eu vou além daquilo que você não pode. A questão é, o que Deus quer de você? Como Deus quer te usar? O que Ele te pediu para fazer? Me perdoa uma coisa que passou, mas é real. Tem coisas que nós fazemos como ministério, é importante. Tem coisas que eu faço para a igreja, onde eu estou inserido. Mas tem coisas que Deus vai pedir para mim que não é para a igreja. É algo que Deus pediu para mim fazer, que vai além da igreja. E você tem que entender isso. E eu tive que entender isso. Tem coisas que nós vamos servir, nós temos que estar aqui juntos, coreia, servindo a igreja. Mas tem coisas que Deus vai pedir para você que vai além da igreja, que o seu pastor não vai ver, ninguém vai ver, nem talvez nem vai saber. Mas Deus vai pedir para você.
E através desse ato que você vai fazer para Deus, você e Deus vai agir de coisas que você nunca imaginou na tua vida. Deus vai te levar para lugares que você nunca pensou pisar. Deus vai abrir portas que você nunca pensou em abrir. Deus vai te levar para lugares que você nunca pensou em pisar, porque Ele fez. Por quê? Porque o que Deus vai cobrar do pastor não vai cobrar de mim. E o que Deus vai cobrar de mim não vai cobrar do pastor. Deus só vai cobrar do pastor o que Ele entregou na mão dele. Deus só vai cobrar de você o que Ele entregou na tua mão. Nada mais que isso. E eu vou repetir o que Deus quer de você. Você está achando que é uma coisa interessante? Você está achando que você está inserido nessa casa, nesse bairro por acaso? Você está inserido talvez numa empresa que muita gente ao contrário por acaso? Você está achando que Deus te leva para alguns lugares, te carrega para alguns lugares só por estar lá? Não, meu filho. E lá você não precisa falar que é da cidade, porque não vai resolver. O que vai resolver é aquilo que Deus colocou sobre a tua vida, aquilo que Ele está confiando em você. É algo que for íntimo, é algo muito pessoal. É o que Deus tem com você. Não, a obra não é para ficar questionando. Por que isso? Por que questionando? E aí agora eu não peguei. Agora eu vou voltar para o que peguei. Por que essa roupa? Por que isso e aquilo? A obra não se questiona, a obra só faz a obra. Para de questionar. Para que ensina? Deus colocou no anjo da igreja, na líder, na regente, quem tiver lá, que Deus colocou na frente, colocou, só obedece, só adora. Só obedece que é melhor, só canta, levanta a mão. Você não sabe cantar, levanta a mão. Senhor, eu estou aqui, eu não estou entendendo nada, mas eu estou aqui. Eu não sei nem que fazer, eu estou aqui de servir, pronto. Claramente você não vai entender nada, mas tem que fazer. Tem processo que você passa, você não vai entender nada, você só tem que estar. Para quê? Só para Deus mostrar que Ele está na tua vida. Mas questionar demais não resolve. Isso é certo. Não questione. Quiseram questionar da vida de Jó, não, porque Jó pecou, não. Era a prateleira de cima que estava em guerra e quem sofreu foi Jó. A prateleira de cima que estava em guerra e Jó sofreu o dano. Mas o que ele fez? Deus me deu. Deus tocou, bendito é o nome do Senhor. Senhor, seja adorado. Porque quando você não entende, você só adora, só entrega. Quando você não entende nada, só entrega. Aí Jesus vai, agora só nesse texto Jesus vai dizer, olha, não precisava nem responder isso para vocês, porque isso não é pergunta que se faça na obra, tem pergunta que não se faz na obra. Cheguei na penitenciária, eu atendo o sistema prisional, em outras áreas específicas da minha área, e aí eu fui pregar lá na penitenciária de Guari, a outra foi Guari, a uns 400, quase 500 quilômetros, um pouco mais de 500 quilômetros de São Paulo. E lá tem duas penitenciárias, P1 e P2. A P1 é do PCC e a P2 é dos rivais do PCC. E nós chegamos na penitenciária, quase 800 homens em uma delas, na unidade, e nós chegamos, e aí dividimos a equipe, eu formo capelães na área hospitalar, prisional e outras áreas mais. E aí chegamos lá e dividiu, e não podia todo mundo, porque são 8 raios, dividiu 2 e 2, e como o homem foi, e com mais experiente, eles são pessoas que vai sozinho, tranquilo. Até o pastor tem certeza vai saber hoje. Rapaz, quem mandou se responsabiliza, pai. Eu chego. E aí chegamos lá, e esse dia eu fui de jaleco, eu sou terapeuta na área de dependência química e especialista clínico. E aí quando eu cheguei para fazer a palestra, uma jornada da cidadania, que é um programa de ressocialização e reinserção social. Então eu estava de jaleco branco. Como esse vocês podem estar até na minha parte, para eu mandar para o Anderson o vídeo, e eu estou de jaleco branco, e de jaleco branco, porque não é o que vocês já está perto, porque era uma ação. Então estava de jaleco branco, né, no meio de psicanalista. E aí eu cheguei com aquele jaleco branco para fazer a palestra, que a gente faz a palestra, introdutória, e depois o principal é melhor no final, que é Jesus. Um transexual caiu de joelho lá, pedindo, falando, eu quero esse Jesus, eu quero esse Jesus. Glória a Deus, mas tinha um pastor quando chegou, e quando você chega no raio, nós estamos na aranha, geralmente eu não prego assim, geralmente assim, do jeito que vocês estão aqui, eu fico de frente para eles. Mas nesse dia, por conta de uma situação, eu tive que ficar na aranha. Então, um espaço como esse aqui, é uma gaiola, toda uma grade, e aqui o raio, que seria o pátio, onde eles ficam, do lado das celas,
E quando cheguei na Aranha para fazer uma pregação, primeiro atendimento, para depois, hoje eu começo lá e depois faço um pouco a pregação. E aí chegou, aí você tem que chamar o pastor da cela. Tem um pastor que é ganhado por nós ou por algum grupo, e chama o pastor da cela, chama o pastor da cela. O pastor da cela chegou e o líder do raio, chamou o líder do raio que comanda aquele raio. Chegou os dois na porta, e aí Deus me deu essa palavra. E tem uma coisa que você não faz. Ó, eu vou ensinar o que não pode fazer, mas como Deus mandou, eu fiz o que Deus mandou, mas nem sempre. Foi a única vez, eu não fico fazendo isso porque não pode. Eu estou no hospital, a gente não fica entregando profecia, a gente vai lá para pregar o Evangelho. O poder suficiente não é profecia, é o poder da palavra. A palavra que cura, a palavra que liberta, ela é suficiente. Não precisa de mais nada. Mas, Deus mandou eu falar. E aí eu falei, tremi, quando eu senti tremer, eu falei, Deus quer que eu fale, então eu vou falar. Então eu falei, pastor da cela, diga para o líder do raio, abra Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que se formasse no ventre, te conheci. Antes saísse da amada, te santifiquei e te separei de as nações como profeta. Ele leu, eu orei e comecei o culto. E aí quando eu comecei o culto, aí continuei o culto, preguei. Tem uma senha, mas eu não vou contar isso aqui, que é algo específico do trabalho que a gente faz. E uma senha para você, para ver se eles vão te receber ou não, depois, antes ou depois. Senão não te recebe nunca mais. Se você não fizer um ato, mas enfim, vamos para frente. Deixa você curioso com isso aí, você vai orar e se tiver vontade tem que ir lá no penitenciário para pregar. Tem que ter coragem, porque você ouve aquelas coisas, penitenciário fechado, trancada, você está lá só você, aleluia. Teve uma, antes de eu falar isso aqui, teve uma penitenciária que eu fui, lá de Guariba, que é lá tem o cine aberto também, e aí chegou para dar palestra sobre o Setembro Amarelo, essa foi em setembro, Setembro Amarelo só para as mulheres. Estava eu e o outro capelão, e eu achei que eu tinha medo da mulher. Eu tenho até medo, mas quando eu vi aquelas mulheres de frente comigo, eu falei, hoje se for, Jesus, me leva para a glória, me perdoa dos meus pecados, porque tinha umas mulheres que você olha de frente, irmão, não é brincadeira não. Então nesse dia, eu tinha medo da minha mulher, mas aquele dia ainda tem, mas aquele dia ali, com aquelas mulheres de frente, meu irmão, Jesus crente. Mas Deus fez uma grande obra aquele dia. Mas enfim, quando eu falei, quando eu fui terminar o culto, depois da pregação lá em Guari, e aí acabei de pregar, e para dizer, sabe como que era o líder do raio, pastor? Ele parecia um fisiculturista, sem brincadeira. O homem era um armário. E o segurança dele, que veio do lado, era um baixinho desse tamanho. Um camarada físico, um homem, perdoa assim, um homem bem forte mesmo. Eu falei, meu Deus do céu, esse é o líder do raio. E aí você me manda entregar uma profecia dessa. Daqui a pouco nós vamos terminar o culto, a presença de Deus desceu. Esse homem foi renovado no Espírito Santo. Passou diante de Deus. Ele parecia incrível, porque eu achei que a cela, aquelas grades, do jeito que ele deu um grito, Jesus, vai quebrar a cela aqui. Mas esse é o poder da palavra. Aí ele com a boca disse, eu sou pastor desviado da Assembleia de Deus, eu estava afastado. Aí eu falei, você já sabe o que tem que fazer, porque Deus te chamou e é real, não é mentira. Eu não precisei falar nada, porque quem faz? É o Espírito de Deus. Eu não preciso perguntar para ele quem ele era, quem que fazia, o que deixou de fazer. Quem faz a obra não é eu, não é você, é o Espírito de Deus. Nós pregamos, nós falamos, mas quem faz a obra é ele, foi renovado. Sabe o que tem que fazer? Ele é comigo. Quem pecou não, isso aconteceu para que a glória de Deus se manifeste. Vai um recado de Deus para a tua vida. Meu Pai eterno, olha, segura aí. Deus, por que está acontecendo isso? Para de questionar. Ai, por que meu marido não vem para a igreja? É porque minha casa é assim. É porque eu estou querendo fazer algo. Eu já te disse para você, deixa eu trabalhar. Vem para minha casa, me serve, me adora, entrega o louvor, faz a minha vontade e deixa eu trabalhar. Enquanto você me serve, eu guardo. Enquanto você me serve, eu liberto. Enquanto faz, para de questionar. Faz a minha vontade. Acabará séria. Só parei para dizer aqui, para, sabe? Ai, mas não acontece, não está acontecendo. Já para dizer, sabe que não aconteceu lá? É porque você não está deixando. Enquanto você não deixar o mimimi, não deixar de para de voltar em culto, para de estar na casa de Deus. Você está aqui. Enquanto você estiver aqui, eu trabalho lá. Enquanto você estiver se entregando aqui, eu faço a obra.
Jesus, isso tudo aconteceu para que a minha glória e a obra minha se manifeste. É só para mim. Já foi dito aqui. Eu complico, descomplico, depois explico o que compliquei. Quer a resposta mais que essa? O que eu faço? Adorar, eu quis ser. Adorar, eu que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que condenam a voz de Deus. Te adoro, Senhor. O que você faz? O que você faz? O que você faz? O que você faz? O que é que você faz? O que é que você faz? O que ele quer fazer? A tua missão, talvez a tua missão não vai ser pregar, mas a tua missão é a tua casa. Talvez a tua missão é cantar em muitos lugares, mas é cuidar dentro da tua casa, é lavando a roupa, Senhor. Enquanto eu lavo a roupa dele, lava ele, limpa ele, transforma ele. Enquanto eu sirvo ele, Senhor, ele vai servir na tua casa. Eu estou servindo ele, mas ele vai servir na tua casa. Senhor, eu estou aqui na minha casa, mas eu sei que o meu Redentor vive e que por fim vai se levantar. Eu sei que eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Eu creio, e se eu creio, eu tenho de ação, de adoração, de louvor, de levantar a mão, de uma chave daquela casa, dizendo: minha casa será o sol. A minha terra será impactado. A minha igreja vai ser mais cheia da presença de Deus. Tem mais de 20 anos que eu sirvo ao Senhor cuidando de pessoas nas drogas. Semana nós vamos internar mais 2. Trabalho com casa de recuperação. É um projeto nosso, cuidando de pessoas. E eu já vi muita coisa. E Deus faz. Mas alguém tem que se dispor para fazer. E Deus faz. Enquanto eu servia, Deus me deu minha esposa, minhas filhas. Minha esposa não podia ter filhos, né? Dar luz. E eu falei para ela: se você vai casar comigo, você vai dar luz. Porque quem falou comigo é real. E ela falou: não, vai casar para fazer. Fiquei 2 anos morando em cima de uma pedra, em cima de uma pedra, que morava dentro da casa de oração, pastor. Em cima de uma pedra, de uma rocha, orando por ela. E eu falei, um dia eu estava numa visão, falando com ela que era telefone, que esse cartão de telefone, era dificuldade para falar naquela época. E aí quando eu subi para um monte chamava Casa do Oleiro, tem uma casa lá que chama Casa do Oleiro, que era de barro e de madeira. E eu subi na casa do Oleiro, de repente tinha uma visão, eu falei, eu vi uma criança, eu vi eu e você, umas crianças. Em 3 meses de casado, Deus já mudou a Mariana. Vai fazer 16 anos agora, em maio. A Manuela, né? É isso? Ela mandou um casal para fazer, ela não queria nem pintar de olho. Mas no dia que ela foi lá, Deus tirou uma escuridão no coração dela para ela olhar diferente para mim. E até hoje, vai para 17 anos. A Manuela vai fazer 15 anos e a Isabela fez 10 anos agora há pouco. Mas Deus faz. Hoje as nossas filhas são musicistas, terminando violino. A Isabela toca flauta, né? Transversal, né? Ela flauta transversal, faz aula de música. As minhas 2 filhas cantam também, a esposa, né? E toca violino, e uma toca teclado. Eu não nasci no lar cristão, eu não tive essa oportunidade. Mas por servir a Deus, Deus me deu essa oportunidade. Para encerrar, pastor, eu tive a oportunidade há poucos meses de ganhar meu pai para Jesus. Esse último pessoa mais próxima, 73 anos, vai fazer 74. Se Deus permitir, eu vou batizar ele agora nas águas. Eu tive a oportunidade de batizar minha mãe católica, minha família católica, ganhar minha família. E Deus me dá uma família, só por servir a Ele. Eu quero dizer para você, tudo que está te acontecendo é para a glória de Deus. Mas pastor, todo esse bem dessa guerra, Deus quer se apresentar para você. Você precisa deixar Ele se apresentar para você.
E Ele vai mostrar para você o quanto Ele te ama e o quanto Ele malda para tua vida. No meio de tudo isso que você está passando, Deus quer se revelar. E para dizer mais, tudo que você passa, eu sempre digo, tudo que você passa é para onde Deus quer te enviar. Porque tudo que você passa, Deus está te treinando, está te preparando. Você tem que saber, pegar tudo que Deus está te dando. Por que eu estou passando isso? Deus está te preparando para onde Ele vai te enviar. Para onde Ele vai te enviar, tudo que você está passando é necessário. E Deus faz. Cura a sua cabeça, igreja de Deus. Preguei a tua palavra, Senhor. Tua filha precisa, teu filho precisa. Talvez está no redemoinho, no olho do furacão, como disse. Numa guerra tão grande, insolúvel, parece até insolúvel. Parece que não vai mudar. Mas tudo isso é o Senhor se apresentando, como apresentou para Jó. Onde tu estava quando eu fiz todas as coisas? O Senhor quer se apresentar para esse homem, para essa mulher, Senhor. Então se revela, Senhor. Cumpre o teu propósito e revela os teus desígnios. Para que ele e ela vejam que o Senhor escolheu ele e ela antes do ventre, antes de nascer no ventre. Foi o Senhor que escolheu e separou para uma grande obra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Porque Ele vive, posso pregoar.